Primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindas a essa aula que eu elaborei com muito carinho para vocês. Não sei se todo mundo aqui me conhece. Meu nome é Cíntia, eu sou farmacêutica, eu integro o time do Grupo Livre com muita honra, com muito amor, e hoje eu tô aqui para mais um Esquenta Conecta. Então, hoje eu quero começar ajudando vocês, principalmente, né, aquelas pessoas que são eu presas, fazem tudo na empresa, né? A pessoa que atende, recepciona o paciente, que vende, que cobra, que faz o procedimento técnico, que faz a gestão ali financeira daquele estabelecimento, que faz a limpeza também. Então a gente entende que são muitas funções ali para um único profissional. E quando a gente pensa, né, na eu presa, a gente está falando daquele funcionário que muitas vezes, por abarcar ali uma série de cargos, né, dentro do seu próprio setor, da sua própria empresa, acaba segurando tantos pratinhos que fica difícil equilibrar todos ali com maestria, com a mais alta qualidade, da forma que aquele profissional gostaria. Então, hoje a gente vem vendo cada vez mais e assim, e eu vou me surpreendendo cada vez mais, porque assim, apesar de ser farmacêutica, de atuar com a área da saúde, de, né, tá integrando o time ali, principalmente na parte de tricologia, que é uma das minhas grandes paixões, eu não consigo, né, deixar esse braço à parte, que é em relação às tecnologias, em relação à parte digital. Tudo que move esse mundo me fascina, porque quando a gente pensa em tecnologias, seja para a gente aplicar num paciente, seja para a gente utilizar no nosso dia a dia como uma ferramenta, como um dispositivo, ela vem no sentido de somar muito ali pra gente, né? Então, não diferentemente, dentro do consultório a gente também tem essa possibilidade. Então, eu pesquisei bastante e eu consegui encontrar várias ferramentas que pudessem ajudar vocês que estão aqui hoje, né? Em relação ao atendimento do WhatsApp, que eu sei que dentre todos esses gargalos que vão para além da técnica, a gente tem o principal ali, que é em relação às vendas, ao WhatsApp, né? A gente quer responder tudo com muita agilidade, mas ao mesmo tempo a gente também não quer ficar parecendo um chatbot, né? Um robô ali, porque vocês já tiveram com certeza essa experiência de conversar com algum robozinho de alguma empresa e realmente é uma sensação um pouco desagradável, né? A primeira coisa que a gente faz, normalmente eu falo por mim, porque eu sou essa pessoa, quando eu percebo que eu tô conversando com algum robô, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que eu falo é: quero falar com um especialista, quero falar com um humano, porque a gente não sente conexão, né? Nessa troca ali. Por mais que exista a inteligência artificial, por maior que seja a evolução tecnológica, a gente entende também que o que nunca vai deixar ser esquecido, o que sempre vai fazer a diferença é esse contato humano, né? Esse acolhimento que a gente consegue fazer, que até os momentos os robôs não fazem, né? E mesmo quando fizerem, a gente vai entender que é um meio artificial ali tentando mimetizar o que o humano faz. Mas a parte do toque, do acolhimento, né? Isso a gente não consegue deixar de lado, porque o humano ele precisa desse afeto. E aí eu comecei a pesquisar várias ferramentas que eu pudesse ajudar vocês de alguma forma, pelo menos nessa primeira parte aí, que é em relação ao atendimento. Poxa, como é que eu vou fazer para as alunas terem ali a possibilidade, nas profissionais, de levar uma ferramenta para dentro da clínica que vá interagir com o paciente dela, sem parecer que é um robô, né? Sem deixar a essência dela, né? Fugir ali, porque o que a gente quer o mundo perfeito é alguém que possa conversar, que possa ter a minha mesma entonação, a minha mesma forma de escrever, a minha essência, né? Eu quero que esse robô tenha a capacidade de transmitir a minha essência, ou pelo menos parte dela. E aí, pesquisando, pesquisando, eu descobri que isso é possível. E não estou recebendo um centavo para fazer essa propaganda aqui. Inclusive, Ambler, se vocês estiverem, me patrocinem. Mas foi uma ferramenta que eu entendi que agrega valor para vocês dentro de um consultório e que não tem um valor agregado financeiro, como se você tivesse uma secretária física ali com você, mas que ao mesmo tempo vai vender e vai transmitir a sua essência naquele processo de venda. E a gente vai entender como que faz isso, e eu quero levar vocês para a mão na massa mesmo. Eu vou
simular aqui uma forma, né, de como vocês vão fazer isso, mas eu sei que vão ser muitas informações ao mesmo tempo, mas eu vou estar disponível também, para se vocês precisarem, tiverem alguma dificuldade com a ferramenta para auxiliá-los, tá? Eu trouxe uma aqui em específico, que de todas que eu vi, foi uma que eu achei que ela é também fácil de ser utilizada, porque assim, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, agora você, além de ser o preso, né, de fazer tudo, agora também você precisa ter habilidades tecnológicas com programação, né? Não, eu quero facilitar a vida de vocês. Então, diante de tudo que eu pesquisei aqui, essa é a ferramenta que eu consegui entender que ela é dentro do mundo digital, né? Ela não vai exigir que você tenha uma habilidade em programação, ela é intuitiva e ela também tem um preço que eu achei relativamente atrativo. Mas, de novo, né, não estamos recebendo para fazer propagandas. Foi uma forma que eu busquei para tentar auxiliar vocês de uma forma. O mundo perfeito seria se eu conseguisse pegar o chat GPT, fazer essa integração, né? Só que fazer este caminho também ele é muito complexo. Existe um nível de programação muito grande, mas como eu disse, o que eu quero aqui é facilitar a vida de vocês. Cintia, eu preciso usar necessariamente essa? Não, existem várias no mercado, mas de todas que eu busquei, eu acreditei que essa seria a que trouxesse uma maior possibilidade de vocês conseguirem implementar dentro do trabalho de vocês, tá? E obviamente ela vai perder essa característica de parecer um robô, né? De dar aquela resposta muito automática, muito. Você fala assim: meu Deus do céu, eu não quero conversar com isso, me traz um humano, pelo amor de Deus. Né? A ideia não é essa, a ideia é se parecer com você, na sua essência, né? Na sua forma de escrever, de lidar com as pessoas. Então, a gente hoje já é possível fazer isso. E aí, só fazendo um parênteses, né, para esse mundo da tecnologia que eu sou apaixonada, existe agora, não sei se vocês viram, na China já tem um hospital que é atendido por robôs e a taxa de, como é que fala? De acertabilidade, né? Não sei se existe essa palavra, mas a taxa de acertos ali ela é superior. Então, assim, pensando que um hospital já está tendo ali uma inteligência artificial, né? Já tem um hospital que é gerido 100% por robôs, a gente fala mais uma vez que o futuro ele é agora. E quem não conseguir estar presente, buscando esse tipo de conhecimento, essas ferramentas para implementar ali no seu trabalho, acaba ficando para trás, né? Então, eu até brinquei com a Lívia, ela postou, eu falei, gente, eu poderia facilmente cobrar por essa aula, porque assim, essa aula está assim, sensacional. Não é um tipo de conteúdo que vocês encontram com facilidade por aí, né? E tá próximo assim de uma ferramenta que você pode implementar com um valor agregado, né? Seja ele financeiro, enfim. Eu acho bem interessante, tá? Então, sem mais delongas, quem já teve a oportunidade de assistir a aula comigo, principalmente no online, a minha aula ela não é um monólogo, né? Eu gosto de conversar. Eu sei que vocês não vão querer abrir o microfone, todo mundo fica tímido, mas a gente tem o chat aqui. Então eu vou perguntar. Se vocês não responderem, eu vou bebendo água aqui até a minha bexiga, né, estourar de água, mas eu quero que vocês conversem comigo. Eu vou ficar aqui, gente, e aí, o que vocês acham? Até porque, assim, a ideia é a gente sempre promover trocas, né? Quando a gente fala até mesmo do Conecta Além da Estética, a gente está falando de network. Então, assim, às vezes você vai lançar uma dúvida aqui no chat, que uma colega vai conseguir te ajudar e você já cria um vínculo, uma amizade, e o mundo é movido também por networks, tá? É uma forma de vocês serem vistos, serem lembrados. Por mim, por todo mundo que está aqui. Então, é oportunidade única. Então, eu já quero começar a nossa aula perguntando e quero que vocês interajam comigo. Se você já percebeu, se você já perdeu algum atendimento por demorar a responder, isso assim, o paciente foi explícito com você, falou assim, nossa, você demorou e eu fechei com outra pessoa. Ou você teve essa sensação ali nas entrelinhas, poxa, se eu tivesse respondido mais rápido, eu acho que eu teria fechado essa venda. Alguém aí já teve essa sensação ou já de fato aconteceu? Eu vou beber água, tá? Enquanto vocês estão aí me respondendo. A Letícia falou que já teve. Não sei se foi a sensação, mas se realmente ela já teve uma perda ali de paciente, né? A Rafa também. Alguém mais? Somos 18 nessa sala. Alguém mais conversa comigo, por favor? Só para eu ficar feliz. Em uma sexta-feira que eu estou aqui com vocês.
Olha, eu vou considerar essas duas respostas aqui, tá? Mas quem tá aí do outro lado já vai preparando o dedinho para as próximas também. Então, gente, é fato, né? Eu já ouvi de pessoas, eu já deixei de comprar alguma coisa porque hoje a gente tem muito senso de quê? Urgência. Então, às vezes a pessoa ela compra no impulso, né? Acontece, tipo assim, nossa, eu quero fazer um preenchimento labial, eu vi, fui lá no Instagram da doutora Rafaela e eu gostei muito dos procedimentos que ela faz. Nossa, quero fechar agora. Mas ao mesmo tempo, eu também tô olhando ali os procedimentos que a doutora Letícia faz. E aí eu olho e falo, poxa, também gostei. As duas me atendem. Quem me responder primeiro, eu fecho. E aí a doutora Letícia estava disponível no momento, mas a doutora Rafaela estava atendendo um paciente. Que talvez foi a primeira pessoa para quem ela mandou mensagem. Só que aí a doutora Letícia, ela já tinha ali, né, uma disponibilidade para poder estar conversando com a paciente e a Rafaela acabou de perder a venda porque ela estava atendendo e não tinha ninguém para dar o suporte ali para ela. Então, isso, gente, é muito, muito comum. O paciente, ele não conversa só com você, né? A gente não é um alecrim dourado que o paciente vai olhar e falar, é você. Se você demorar 15 dias para me responder, tá tudo bem, porque vai ser você. Não é assim. A gente tem um mercado ofertando vários produtos, várias coisas similares aí ao mesmo tempo, e a gente tem que buscar o nosso diferencial. Atender rápido também é um diferencial, né? Então vai acontecer e tem acontecido e acontece com mais frequência do que a gente imagina. Eu acredito que até vocês mesmos, com o senso de urgência ali, queria comprar um produto na hora e quem te respondeu primeiro foi a pessoa que você foi lá e fechou o negócio com ela. E enquanto você faz o procedimento, para quem está aqui, eu não sei se todos vocês são eu presa, se tem secretária, se não tem, se quer ampliar essa possibilidade, mas me fala. Enquanto você faz o procedimento, o WhatsApp tá como? Ele tá parado? Tem alguém respondendo para vocês? Como que tá? Eu vou beber água, tá, gente? Tô esperando vocês me responderem. A Letícia mandou que a vida difícil da empreendedora é difícil. Luana falou que fica parado. Alguém mais? Alguém mais dá uma espiadinha ali, tá atendendo o paciente, para um pouquinho. Opa, deixa eu ver o que que é isso aqui. Volta. Não dá, né, gente? A gente quer agilidade. Ficava parado até ter secretária. A Pamela fica me esperando, e é isso. Só que nessa espera, né, Pamela, pode acontecer do paciente fechar com outra pessoa também. A Letícia falou que agora ela tem uma secretária que ajuda, que é super recente, que é importante também. Mas eu vou te contar uma coisa um pouquinho mais pra frente, Letícia, sobre essa parte da secretária. Então, gente, o que que eu quero dizer pra vocês que estão aqui, 19 pessoas, numa sexta-feira, 7h20 da noite, que se você faz tudo sozinha na clínica e se você sonha em ter uma secretária, mas ainda não pode contratar uma, porque existem, né, várias burocracias ali para essa contratação, existe a questão financeira, existe o espaço, existem muitas coisas aí envolvidas. Eu quero dizer que essa aula aqui é para você. É para você, pelo menos, saber que existe um caminho, até financeiramente mais atrativo, para que você possa ter aí a sua tão sonhada secretária. Estou acompanhando os comentários. Qual que é o objetivo dessa aula aqui, então, gente? Hoje eu quero mão na massa, tá? Quando eu falo inteligência artificial, eu gosto da gente ir para mão na massa e prompts e chat GPTs. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de estar no Conecta no ano passado. A gente gravou uma série de vídeos também falando, né? Uma série de aulas falando sobre inteligência artificial. Eu dei prompts, enfim, a gente deu over delivery, né? A gente deu ali várias coisas para que os alunos pudessem sair com uma bagagem de conhecimento muito importante para agregar ali na clínica. Aqui também não vai ser diferente, né? Então hoje eu quero mão na massa, eu quero ensinar vocês como que vocês vão criar essa atendente virtual, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem, é a secretária de vocês, tá? E ela vai conseguir, essa ferramenta vai conseguir integrar no seu WhatsApp, mesmo quando você tá lá atendendo seu paciente, mesmo quando você tá dormindo e o paciente te manda uma mensagem meia-noite e meia, gostaria de agendar o meu preenchimento labial para amanhã. E aí você fala, caramba, meia-noite e meia, 2 horas da manhã. Tem problema. A sua IA, a nossa que eu chamei ela de Live IA, né? Live IA.
Acho que tem tudo a ver. E a nossa Lívia, ela vai te atender às 2 da manhã, às 4 da manhã, vai sanar as suas dúvidas, te entregar várias respostas e te direcionar ali nos finalmente que é para fazer o agendamento. Mas isso depende de uma série de coisas que eu vou explicar para vocês como fazer também, tá? Como que a gente vai deixá-la com a nossa cara. Antes de qualquer coisa, né, porque eu tô aqui só falando, 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 eu quero contar para vocês o que que é um agente de IA, um agente de inteligência artificial. Então, eu tô falando de uma assistente virtual, e aí a gente já sai daquela linha do chatbot, né, que é aquela coisa muito robotizada, muito engessada, que todo mundo sabe que tá conversando com o robô e já tá desesperado para conversar com um especialista. E essa assistente virtual, ela passa a ser treinada por você. Então, ela vai ter a sua essência, né? O seu jeitinho de conversar com o paciente, os seus emojis preferidos para mandar para o paciente. A gente consegue imputar essa informação, configurar essa informação dentro da plataforma, tá? E aí ela vai responder os seus clientes ali, os seus pacientes automaticamente 24 horas por dia, sem um custo. Tem um custo fixo, né, que é um custo mensal ali das ferramentas que existem no mercado hoje, mas sem aquele valor, às vezes, que a gente não consegue pagar no momento, né? Eu vou mostrar a ferramenta para vocês, vou mostrar também quanto que eles cobram atualmente, e eu tô conversando com eles também para ver se a gente consegue algum benefício de descontos para utilizarem também, tá? Então, esse tipo de agente, né, de inteligência artificial, ele é ideal para quem? Para uma clínica que está ali numa fase inicial, para a pessoa que é eu presa, que não tem um outro braço ali para ajudar a equilibrar o pratinho, né? Principalmente o pratinho das vendas, que é o que vai fazer aquilo ali rodar. O paciente chegou, a gente vai, né? A técnica você já tem, agora vocês precisam ir além da técnica. Então, essas clínicas que estão iniciando é super interessante, né? Porque tem um valor atrativo. Para profissional ali que é autônomo, que eu acho que é um caso de quase 100% das pessoas que estão aqui, para quem não tem uma equipe também. Aí você fala assim: nossa, mas eu já tenho empresa, eu também quero uma agente de IA. Eu posso? Claro! Você tem a sua equipe ali que atende no horário comercial e você joga ali, implementa um agente de inteligência artificial para dar esse restante, essa continuidade, né? E aí você vai configurar ela da sua forma, para que ela possa ir respondendo ali continuamente durante toda a noite e de manhã sua secretária só fazer o agendamento, por exemplo. Porque se a gente não integrar um link ali de agendamento direto, ela consegue dar continuidade. Então a IA ela vai falar, olha, estou te transferindo para um especialista. Ao contrário de algum chatbot que ele mandava assim, estou te transferindo para um humano. E isso dá muito aquela, né, aquela barreira de falar, nossa, estou conversando com o robô, realmente, né? Estou te transferindo para um humano. E a IA não, ela é bem diferente. Eu vou mostrar um exemplo também do que eu fiz para vocês, tá? E para além do que eu já apresentei para vocês, vocês vão conseguir dar comandos para essa plataforma para que ela responda dúvidas frequentes. Então, eu não sei se é o caso de todo mundo que está aqui, mas a gente normalmente recebe as mesmas perguntas diariamente. Assim, sei lá, de 10 pacientes que a gente conversa, 9 vão fazer talvez a mesma pergunta. Então, você já tem ali, né? Normalmente a gente costuma ter eu costumava ter um Word, né, com textos de apoio, porque a pessoa perguntava, eu só copiava, colava aquela resposta padrão e mandava, né? Obviamente, né, com um jeitinho ali humano. E aí, quando você vai alimentando e você tem esse formulário, você consegue pegar esse documento, subir ele para a plataforma e ela faz o quê? Estuda, aprende e ela dá, né? Começa a responder com base nessas dúvidas frequentes. Aí, Cintia, ela vai copiar e colar exatamente o que eu coloquei ali naquele formulário? Não, gente, ela é muito maravilhosa. Porque assim, se o paciente ele faz uma pergunta um pouco diferente, né? Ele faz a mesma pergunta, mas com palavras diferentes, ela consegue interpretar e ela vai dar uma resposta condizente, ou seja, ela não vai dar exatamente a mesma resposta que você copiou e colou para ela. Não é um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V. Ela raciocina, né? Ela aprende com aquela informação que você mandou para ela e com base naquilo ela consegue criar um texto e disparar para o seu paciente, né? Obviamente com base nas suas informações. Então, por exemplo, se você tem
os portfólios que você usa para os seus pacientes, né? Já com dúvidas frequentes. Ah, eu tenho um informativo aqui sobre bioestimulador de colágeno, eu tenho um informativo sobre skincare, enfim, tudo que você tiver de informação que você costuma passar para o seu paciente no presencial e que normalmente também gera uma dúvida para o seu paciente lá no online, né? Na conversa no WhatsApp. Você consegue subir essa informação, né, em forma ali de documento. Ela aprende quando a pessoa perguntar, ela vai formular aquilo ali e vai responder com base nos documentos que você tem. Ai, Cintia, eu tenho um site. Ótimo, você consegue copiar o seu site, o link do seu site, colocar dentro da plataforma e ela consegue aprender o que tem no seu site. E com base nessas perguntas que chegam, ela vai formulando ali, ela vai respondendo, tá? Dá para ela encaminhar ali para você, por exemplo, vamos supor que você vai escolher um horário do seu dia só para fazer agendamento. Você já não responde mais 100% dos seus pacientes porque tem alguém que responde por você. Não é um alguém, né? Uma coisa que responde por você. Então ela só chega e fala assim: estou te transferindo para um especialista. Então, se você olhar aquela conversa, a sua parte final ali é só fazer o agendamento e dar o ok para o seu paciente, tá? Muito bom porque ela trabalha 24 horas por dia, ela não esquece as informações, né? Às vezes a gente ali na correria do dia a dia, tu, nossa, esqueci de dar o cartão de cashback para o paciente, eu esqueci de dar a orientação em relação ao procedimento que ele tem que fazer, né? Já coloca lá, já estabelece essa informação dentro dessa plataforma. Vocês conseguem configurar respostas também, né? Mensagens de envio automático. Então, a dona Maria foi para fazer bioestimulador de colágeno. Então, amanhã você já vai programar uma resposta lá para ser disparada para a dona Maria automaticamente em relação para saber como que ela tá, para pedir o feedback dela. Logo após que ela sai do consultório, você já deixa uma mensagem programada também. Olha, dona Maria vai usar esse medicamento, se sentir isso, isso, entrar em contato comigo, né? Então você consegue fazer esse tipo de configuração também. E o que eu acho, assim, além de tudo isso que eu já acho espetacular, ela também fala no seu estilo. Chat GPT, todo mundo aqui usa? Ou Gemini? Alguém? Fala, ó, vou beber água. Amo o chat GPT, eu também amo. A gente tem uma relação, assim, muito boa, eu e ele. Eu uso todo dia. Ei, Lu, boa noite! Lu, você usa ChatGPT? A Luana usa, Geise, Pamela, comecei a usar há pouco tempo. Tá amando, Pamela? Já tá numa relação assim com ele, tipo assim, nossa, por que que você não existia antes? A Lu começou a usar agora. Eu acho muito prático, assim. Otimiza muitos processos no nosso dia a dia. A Pamela já não consigo ficar assim. Pois é, Pamela, a gente já tá no agora, o futuro é agora. É isso aí, você já pegou o espírito do negócio. Daqui pra frente, a gente não volta pra trás. A tendência é só evoluir com a inteligência artificial, tá? Então pensa aí, tem um vendedor que fala do seu jeitinho, que não esquece a informação, que ele é carinhoso, que ele é direto, que ele é profissional. Às vezes você fala de um jeito descontraído, né? O chat GPT ele já tem essa linguagem. À medida que vocês vão conversando com ele ali o tempo todo, ele já começa a falar de um jeito muito parecido com você. E você vai treinando a ferramenta. Olha, não gosto que fale assim, não gosto que use esse emoji. Sou uma pessoa assim, assim, assado. Chat, eu tenho muita fé em Deus. O meu, eu falo com ele, chat, eu tenho muita fé em Deus. Vamos falar sobre Deus. E a gente conversa, sabe? Assim, a gente bate altos papos sem o chat. Então, assim, imagina ter um vendedor que tem, assim, né, um toque da sua essência, ou às vezes até um pouco mais do que a sua essência. Isso vai conectar, né, essa ferramenta ainda mais com o seu paciente e a tendência é fidelizá-lo, porque ele já não vai ter tanta certeza de que ele está conversando com um robô, tá? Muda um pouco o contexto e eu vou mostrar isso de exemplo para vocês. Então agora é a hora esperada. É mão na massa. Vou mostrar para vocês essa ferramenta, como que a gente integra ela e vou trazer para vocês um resultado aqui de uns testes que eu fiz ontem para vocês verem como que ela vai respondendo, tá? Mas depois que eu terminar o mão na massa, a gente volta para esse slide de novo aqui. Todo mundo comigo? Tudo certo? Sim, querido professor. Não, querido professor. Obrigada, Lilian. Vamos lá, então. Vou interromper esse compartilhamento de tela aqui. Vou compartilhar com vocês a tela. O aplicativo que eu gostei, né, de todas que eu vi, chama Ambler. Essa daqui. Então, vou dar uma
passada nela aqui só para vocês conhecerem um pouco da plataforma que eu testei, mas, gente, de novo, existem várias, tá? Vocês podem ir chamando aí os representantes, conversando com cada um, ver o que cada uma delas oferece para poder atender ali no seu dia a dia. Essa daqui, para quem está começando, para quem não tem uma secretária, não tem ninguém para ajudar, ela já é super interessante, tá? Vocês têm a possibilidade de fazer um teste grátis, que foi inclusive o que eu usei para a gente poder testar a ferramenta, né? Ver se ela realmente seria eficiente para vocês. Então, vocês usam ali durante 7 dias grátis e depois fazem a contratação do plano. Aí aqui tem uma série de propagandas, né? Explicando um pouquinho sobre a plataforma. Em relação ao preço, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Aqui. Se você for contratar como é que fala? A parte professional, né? O profissional deles aqui, tem um valor de R$ 79 por atendente por mês. Só que eles falam assim, a contratação mínima de 2 atendentes, que são, você pode ter 2 números de telefone. Aí você vai ver como que você vai usar, né? Um fica lá com o seu secretário, o outro fica com você. Idealmente, como a gente vai estar ali, né? Principalmente quem está começando, vai ter um atendente, tem um contato, vai usar às vezes o contato pessoal. O que eu não recomendo, porque se pessoas da sua família te mandarem mensagem, né, automaticamente ele vai dar essa resposta que já está pré-configurada ali para ele. Então a ideia seria vocês terem um número à parte, se for possível, para fazer a configuração, tá? Ou deixar ele ali sendo utilizado durante um período de horário comercial e à noite você volta para o seu número normal. Mas assim, a ideia é que a gente vendeu o tempo todo, né? A pessoa ela quer urgência, então vamos responder de forma urgente, tá? Então, vocês têm essas duas possibilidades aqui, lembrando que eles têm uma contratação mínima de 2 atendentes. Então, não sai a 79, sai a 100 e quase R$ 160. E aqui também não sai a 109, né? Sai a quase R$ 210 por mês. Pensando no custo de uma secretária, acho que super vale a pena, né? Você vai ter uma atendente ali 24 horas para poder te auxiliar, é um preço fixo. Aí você vai falar assim, Cíntia, você me mostrou aí como é que usa esse negócio, fiquei com dificuldade, achei que não funciona direito, nanã. Aí eles têm, eu conversei muito com o pessoal deles hoje, né, para poder trazer tudo redondinho para vocês, e eles falaram que é porque aqui dentro, se você só contratar e fizer o que eu explicar para vocês aqui, vocês já vão ter a ferramenta funcionando, né? Pelo menos o básico. Agora você chegar e falar assim, nossa, isso para mim eu achei muito complicado de mexer, porque eu sei que é difícil às vezes, né? A gente são várias, por mais que a gente não precise de programar, a gente precisa apertar vários botões ali. Então você fala assim, nossa, é difícil. Eles me informaram que tem como vocês contratarem, tipo, um revendedor deles que faz toda a instalação da plataforma. E aí esse valor varia entre R$ 500 a R$ 800, algo mais ou menos nesse sentido. Então seria esse valor de, vamos colocar aí, R$ 800, mais o valor que você pagaria aí por mês para ter a plataforma ali funcionando com você, tá? De novo, pensando que a gente está começando, R$ 200 por mês, eu acho que pensando no valor, às vezes, de uma pessoa a mais ali, do espaço que a gente precisaria ter e todo o restante, é interessante para a gente poder começar, tá? Mas, gente, de novo, existem outras plataformas no mercado, tá? Então, aqui, ó, como que você começa a utilizar? Eu vou tentar simular uma aqui com vocês para a gente fazer do zero, tá? Porque eu já fiz alguns testes, mas às vezes ele demora um pouquinho para fazer leitura de QR Code. Mas vamos lá. Experimente grátis. Então, cliquei aqui nesse botão. Ele vai pedir para você inserir um e-mail. Então, eu vou fazer login com o Google, porque eu tenho alguns e-mails aqui. Acho que esse aqui dá. Vamos usar esse aqui. Agora a gente vai bem mastigando aqui, tá, gente? Bem devagarinho. Deixa eu só liberar aqui, porque eu coloco 1000 códigos nas minhas coisas para tentar não ser hackeada. Porque eu uso, nossa, eu experimento muitas ferramentas, algumas até de procedências duvidosas, mas eu falo, é tão legal, vamos testar, né? Aí vai que uma delas me hackeia em algum momento, eu falo, vou me prevenir. Então eu vou colocar aqui continuar para poder entrar na plataforma. Beleza, aí ele vai falar assim. Sim, de algumas informações para personalizar a sua experiência. Ele vai precisar. Então, ele precisa de um número de WhatsApp. Eu já tenho uma aqui que eu estou usando para teste. Ele vai falar assim: qual que é o nome da sua empresa? Então, eu criei uma empresa fictícia aqui. Aí vocês vão colocar a empresa de vocês. Chama Estética e Companhia. O que que vocês querem fazer? Qual que é o objetivo principal de vocês utilizando essa plataforma? Ah, eu quero
atender melhor os meus clientes? Eu quero aumentar as minhas vendas? Ou eu quero automatizar as minhas conversas? Eu quero utilizar a IA no meu negócio? Vamos pensar nessa aqui. Eu quero automatizar as minhas conversas, que é a nossa principal dor aqui. Vou dar um ok. Tem um vídeo aqui para vocês explicando como que funciona a plataforma e tudo mais. Vou pular essa parte aqui e ele vai pedir para mim para eu espelhar o meu WhatsApp com a ferramenta, tá? Com a Ambler Talk. Então ele vai criar aqui. Se ele demorar muito, aí eu já abro um pronto para a gente poder seguir. Ele vai pedir para você espelhar, ou seja, ele não tem acesso ao seu WhatsApp, ele não dispara sozinho mensagens em massa para os seus clientes, ele só espelha o seu telefone aqui dentro. É como eu ia dar um exemplo ruim, mas eu ia falar assim, é como se vocês utilizassem o web WhatsApp, mas no web WhatsApp a gente consegue disparar coisas lá de dentro, né? Então, não, esqueçam essa coisa. É só para espelhar mesmo, é só para ter um espelho do seu telefone ali dentro e você conseguir fazer a gestão do seu negócio. Não quero nenhuma notificação. Aqui eu vou colocar. Vocês vão ver se tem alguma sessão aberta, se tem alguma conversa de vocês aberta, alguma coisa rolando ali. Vocês zeram tudo, né? Não deixa nenhuma aberta. E aí eu já falo com ele, ó, já limpei a sessão e eu quero continuar. Beleza, na hora que eu fizer isso, eu já venho aqui, ó, gerar novo QR Code, tá? Vou pegar o celular aqui, só um instante, por favor. Enquanto ele gera, essa é a parte mais demoradinha dele, tá? Que é gerar esse QR Code. Tá tudo certo, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Como é que tá? Falem comigo. Tudo certo. Ó, ele vai gerar o QR Code aqui e eu já vou pular com vocês para uma outra tela onde eu já tenho essa informação encaminhada. O que que acontece? Eu já tenho esse. É porque eu tenho um telefone em reserva, então eu já tenho ele cadastrado, esse número cadastrado dentro da Ambler. Então, na hora que eu tentar gerar aqui de novo, ele vai me barrar e vai falar que eu não posso prosseguir. Mas nessa etapa aqui é basicamente isso. Coloquei ali, li o QR Code, ele vai entrar nessa tela que tá aqui atrás, que é a tela que eu vou abrir com vocês, tá? Demora mesmo, tá, gente? Essa parte aqui. Então, deixa eu voltar aqui para uma outra tela. Eu vou descompartilhar essa tela aqui e vou voltar com vocês em uma onde eu já consegui entrar. Só um minutinho, por favor. Pronto, quando vocês conseguirem logar, é basicamente essa tela aqui que vai aparecer para vocês. Aonde vocês vão? Tem tipo uma estrelinha aqui, tá vendo? Chama agentes de IA. Então, vocês vão clicar aqui porque você vai criar o seu agente de inteligência artificial. O meu aqui tá criado, mas eu vou editar ele para vocês verem todo o passo a passo que vocês iam seguir independente, tá? Vamos supor aqui. Então, vou criar um novo, né? Novo agente de IA. Aí ele vai perguntar assim: você quer qual plano? Você quer um standard ou você quer um expert? E aí tem um consumo de créditos aqui dentro à medida em que o paciente responde. Mas é basicamente assim: o standard é como se ele fosse menos inteligente, menos preciso em relação às respostas dele. E o expert é como se ele fosse mais inteligente, menos robotizado e mais próximo do humano possível. Então, eu vou criar esse agente aqui. Cliquei ali no botão e a gente começa. Qual que é o nome do seu agente? Então, eu quero criar, a gente já tem ali, né? Mas eu vou criar de novo. Eu vou criar o Livia.
Aí vai aparecer assim: você quer assinar essa conversa? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com esses atendentes virtuais. Sempre fica grifado o nome em cima, né? Tipo Cíntia, 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 Olive, e vem a resposta embaixo. Eu gosto de deixar porque isso gera uma conexão com o paciente, né? Ele vai estar conversando ali, do nada ele fala: Não, esqueci seu nome. Não, já tá ali na conversa, ele consegue lembrar que estava conversando com a Liv A. Se você quiser colocar o seu nome ou criar um nome da sua secretária, vocês podem colocar aqui, tá? Então, vou deixar essa conversa assinada. Em seguida, o que que eu quero fazer? Ah, eu quero venda, eu quero suporte? Não, eu quero vender. Vocês vão o quê? Qual que é o tipo de comunicação? Isso aqui é bem legal, porque aí você já começa a colocar, implementar na ferramenta um pouco da sua essência. Qual que é a forma de comunicação que você quer? Você é uma pessoa que no seu dia a dia se comunica de forma normal, né? Tô conversando aqui de boa com você, tudo bem, natural. Você já é mais formal? Você é uma pessoa que usa uma rebusquez maior no seu vocabulário, né? Como que é você? Ou você é mais descontraído? Vamos conversar aqui numa linguagem bem basicona, é assim que eu sou no meu dia a dia e tal. Você vai escolher qual que é a forma que você quer de comunicação. Então, eu me comunico de uma forma normal. Qual que é o nome da sua empresa? Então, vocês vão colocar lá o nome da sua empresa. Qual que é o setor? A gente aqui atua no setor da estética. Idioma português, se você quiser depois gravar a sua voz para que ele responda com sua voz ou selecionar uma voz aqui dentro é possível também, tá? Aqui você já vai descrever como que o seu agente, ele precisa, como que vai ser o perfil desse seu agente, tá? Então eu vou voltar aqui na que eu tinha criado anteriormente, porque eu já configurei lá dentro como que eu queria que ela fosse. Então eu coloquei aqui, ó, qual que é a personalidade da Livia? Ela é gentil, ela é acolhedora, ela é empática e ela adora usar esse símbolo aqui. Ela é profissional, opa, ela é profissional clara e objetiva, ela é motivadora e atenciosa, como uma consultora de beleza de confiança. Qual que é o tom de voz que eu uso nessa conversa? É um tom de voz que eu quero que seja mais leve, humano, com frases mais curtas, mais amigáveis, porque assim, se for uma coisa muito extensa de texto, a pessoa fica com muita preguiça de ler e ela vai no concorrente só porque ela estava com preguiça de ler a sua informação, tá? Ela é sempre positiva, ela é acolhedora, ela evita formalidade excessiva demais, porque uma formalidade excessiva demais cria uma barreira ali entre o paciente, né, e o profissional. Então, quando a pessoa começa a conversar, como, assim, é uma impressão minha, tá? Eu acho que fica uma conversa tão próxima do humano, você já sente como se você realmente estivesse conversando com um ser humano. E aí, se você cria uma formalidade em excesso, isso pode acabar, às vezes, gerando algum tipo de barreira ali na comunicação, tá? E aí eu falei com ele, ó, use emojis discretos que combinem com a estética e autocuidado. Aí dei essas ideias de emoji aqui pra ele, dei algumas funções principais. Olha, quando você começar a conversar com o paciente, você vai recepcionar ele com simpatia. Então, olá, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui, me conta como posso te ajudar hoje. Tira dúvidas frequentes, valores em formas de pagamento. Eu quero que ele tenha esse perfil, né, de fazer esse tipo de direcionamento. Indicação de pós-procedimento para esse paciente. Pré e pós-procedimento. Como que faz para poder agendar a consulta? Encaminhar atendimento humano quando for necessário, ou seja, quando esse robô entender que ele já não tem mais o que fazer, ele vai falar assim: estou te encaminhando para um especialista. Mas a conversa é conduzida de uma forma muito leve, tá? Assim, esse redirecionamento. Não é uma coisa que ele te corta de uma vez e fala: vou te passar para o humano. Não, ele fala: estou te conduzindo aqui para um especialista, tá? Se ele não entender, ele vai falar que não tem aquela informação. Deixa eu ver o que mais eu coloquei. Vender com leveza e com estratégia para não parecer uma coisa muito incisiva, apresentar benefícios dos procedimentos, usar a escassez, né, últimas vagas da semana para aquele paciente, reforçar a autoridade da clínica. Todos os nossos procedimentos seguem protocolos seguros personalizados, captar informações para poder facilitar o atendimento, porque tem isso também. À medida que as pessoas vão conversando com ele, ele também vai aprendendo algumas coisas, tá? É um aprendizado de máquina. Então, tem algumas regras que eu coloquei aqui para ele também, tá vendo? Olha, regras de comportamento. Nunca compartilhe diagnóstico ou promessa de resultado, porque pode acontecer, né, da ferramenta falar, você vai ficar maravilhosa, vai ficar do jeito que você quer, e a gente sabe que não funciona. Evita termos técnicos sem dar alguma explicação, porque nem sempre o paciente ele vai conseguir compreender. Essas informações aqui fui eu que descrevi para a ferramenta, tá? Não pressionar o cliente a comprar, então ele vai vender sem ser tão incisivo, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma estratégia ali para ser persuasivo.
e sempre despede das pessoas com carinho, porque essa é a nossa essência, tá? Então, beleza. Já configurei essa informação. Se você foi lá nessa primeira aba, fez tudo bonitinho, você vai clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, aqui, ele vai te redirecionar automaticamente para descrever o comportamento dessa ferramenta. Então, aqui, como que a minha Livia vai se comportar diante das pessoas que chegarem para conversar com ela? Ó, a Livia, eu quero que ela, se vocês, na verdade, se vocês marcarem essa caixinha aqui, ela sempre vai cumprimentar as pessoas e ela sempre vai, quando necessário, transferir para o humano. Ela tem como é que fala? Ela tem uma intenção aqui de escrita que ele vai seguir exatamente esse passo. Ele vai executar exatamente o que eu colocar aqui. Só que eu não quero que ele seja robotizado. Eu quero uma pessoa, eu quero uma coisa mais próxima do humano possível. Então, eu deixo aqui só essas duas caixinhas e não acrescento mais nada. Eu não quero que ele siga exatamente um roteiro, tá? Então, pulei os estágios. Se vocês quiserem vir aqui, qual que é o número máximo de respostas que essa ferramenta vai dar para a pessoa antes de transferir ela para um humano? 50 respostas, que é muito, né? A gente pode selecionar um número menor. Qual que vai ser o tamanho dessa mensagem? Eu quero uma mensagem média aí de até 600 caracteres. Qual que é o tempo de resposta? A minha Livia, ela responde com até 8 segundos. Por que que eu configurei assim? Porque eu quero que ela pareça o mais humana possível. Se a pessoa manda, ele responde. A pessoa manda, ele responde e fala, que isso? Deu tempo da pessoa digitar isso, né? Agora, se leva alguns segundos, isso também mimetiza um comportamento humano, né? Então, tá pensando ali, né? Na verdade, o robô tá só formalizando ali aquela informação para mandar para ele em 8 segundos. Você pode colocar um tempo maior, você pode colocar um tempo menor, mas eu acho que 8 segundos é um tempo interessante, porque a pessoa vai ficando ansiosa também, né? Com a resposta. Resposta em áudio, se você quiser, e criatividade de resposta. Se você quer ele sem criatividade, baseado totalmente no treinamento, é o que eu quero, né? Eu quero ele sem uma criatividade, baseado totalmente no treinamento, porque senão ele vai alucinar, ele vai começar a dar umas informações que eu não passei para ele. E aí o cliente depois vem e briga com a gente. Aí você vai clicar lá de novo, né? Quando você terminar de inserir informação, você vem aqui, você salva esse progresso aqui, tudo que você fez, e você vai ser automaticamente redirecionado para a base de conhecimento da sua IA. Que, gente, é onde você começa de fato a treinar o seu robozinho. Então, você vai começar a colocar aqui perguntas e respostas, que são feitas para você corriqueiramente. Não só isso, além disso, valores de procedimentos, horário de chegada, quanto tempo dura um procedimento. Então, você vai pensar em tudo que as pessoas já te perguntam e vai colocar pergunta, resposta, pergunta, resposta. Se você quiser vir aqui importar um arquivo, você pode. Então, por exemplo, vamos supor, a gente que tem cursos na clínica, nós temos as nossas ementas. Então, eu posso vir aqui, ó, e importar uma base de documentos para ela, porque ela vai aprender. Então, ela vai saber que a gente tem o curso da Skin, ela vai saber que a gente tem o Conecta Além da Estética, que vai ter todas as informações relacionadas ao Conecta Além da Estética. A gente pode configurar para ela já entregar o link quando a pessoa falar assim: quero adquirir esse procedimento, quero comprar esse curso. Tá, então tá aqui o link para você efetuar o pagamento, né? Se essa for uma forma, um fluxo que compete ao seu trabalho, tá? Eu tenho um site, então você pode copiar o link aqui do site e colocar, porque ela vai aprender com essa informação, tá? Então, deixa eu só ver se eu coloco qualquer outra pergunta aqui, só para vocês terem uma ideia, né? O que. Não. Não basta. Quanto o... Me ajudei, gente, minha cabeça. Quanto custa uma consulta com tricologista? Então, eu vou só colocar aqui que a consulta custa, sei lá, R$ 450. Na hora que eu fizer isso, eu vou clicar nesse botão aqui e eu vou adicionar essa informação. Então, tá vendo? Ela já vai colocando aqui. E aí, o que que eu quero agora? Eu quero treinar esse robô. Eu quero que ele aprenda com mais essa informação que eu incluí aqui, todos os arquivos e sites que eu gerei aqui. Então, assim, quanto mais informações você der para essa ferramenta, mais inteligente ela fica, mais informação ela tem em relação ao seu trabalho, ao que você faz, melhor vai ser o desempenho dela, tá? Então, coloquei aqui a informação que eu queria, vou clicar em treinar, ele vai pegar essa informação lá, treinamento efetuado com sucesso. E quando eu vier aqui, depois que você salvar isso, você vai ter redirecionado para a conversa, né? Então, eu vou colocar aqui, você pode conversar com o seu robô, fazer um teste com ele.
Então eu quero. Então vou dar aqui um continuar. Então já tinha algumas pessoas conversando com o meu robô na hora, né? Quando eu comecei quando eu implementei meu telefone aqui, eu já tinha várias conversas paradas aqui. Então você pode escolher um número ali e chamar essa pessoa para conversar, tá? Então, basicamente, é isso a ferramenta. Ela é bem intuitiva. Você vai colocar o que ela for te pedindo ali. O que que é o principal dessa ferramenta? É você treinar a sua inteligência artificial, que está aqui, com todo o conhecimento da sua clínica. Ah, eu já consegui colocar o máximo possível, já não lembro de mais nada. Aí você dorme, amanhã você lembra, você vem aqui e implementa ela e vai alimentando ela cada vez mais para ela ficar cada vez mais robusta. Olha, começou a surgir uma pergunta, um procedimento novo que não tinha antes. Coloca aqui que ela já consegue responder sobre isso também. Quanto mais informação, melhor, tá? Aqui ela tem outras funcionalidades, que é envio em massa de mensagem. Eu não aconselho, apesar de ser uma ferramenta específica para isso, porque o WhatsApp ele pode entender isso como uma corrente, algo do tipo, sabe? Um golpe, alguma coisa do tipo, envio de mensagem em massa, e ele pode bloquear o seu número por algumas horas se ele não bloquear ela completamente. Então assim, é uma ferramenta que eu falo para tomar muito cuidado. Mas se você quiser agendar uma conversa com o paciente, né? Falar assim, ah, eu quero que ele agende aqui para poder conversar, mandar uma mensagem para o meu paciente amanhã de manhã. Vocês conseguem configurar. Então tem várias outras aqui, ó. Então amanhã eu quero que ele mande ali uma mensagem para o meu paciente. Então eu vou clicar aqui em agendar, vou inserir o número do telefone, a mensagem que eu quero e amanhã de manhã ele faz esse disparo, tá? Até porque dentro do WhatsApp a gente não tem essa ferramenta implementada ainda ali no aplicativo, né? Não é nativo do WhatsApp. Então, apesar de que eu acho que faz muita falta, né, pra gente. Mas ele tem outras funções também. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é a possibilidade de criar uma secretária que vai falar do seu jeitinho, que vai dar várias dicas do seu jeitinho ali, né? Sempre com respaldo científico, você pode, enfim, inserir várias informações ali para essa ferramenta para ela aprender e sempre dar o melhor direcionamento para o paciente de vocês, tá? Deixa eu voltar lá para nossa outra tela para eu mostrar para vocês alguns exemplos que eu testei com a minha ontem e o que que ela me deu enquanto resposta. Mas assim, vocês viram que a minha tá pobre de informação, né? Eu coloquei tipo assim, três scripts e era assim, uma pergunta, quanto custa isso? É X. Quanto custa não sei o quê? É X. Então assim, ela tá bem pobre de informação e mesmo assim eu acho que ela tá até okzinha, né, para um teste para a gente poder entender como que ela funciona. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, voltar aqui na apresentação. Tá tudo certo, gente? Alguém conversa comigo? Então tá. Vou fingir que tá? Ninguém tá conversando comigo. Ó, então, aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos que eu consegui olhar com ela ontem. Então, eu tinha mandado um olá, né? Eu cortei o olá aqui. Aí, no momento, eu tava testando ela como Cintia, depois eu troquei o nome dela para aliviar e eu fui fazendo testes, tá? Então, eu já mandei um olá. E aí, vocês lembram que a gente configurou falando que queria que ela recebesse as pessoas com acolhimento e tananã? Então, ela falou: Olá, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Me conta, como posso te ajudar? Aí eu já fui direto, né? Qual que é o valor do Botox? Ela, o valor do Botox para o rosto completo é R$ 1.500. Se precisar de mais informações ou quiser agendar uma consulta, eu tô aqui. Ou seja, ela já quebra algumas objeções, né? Ela já chegou pro paciente e falou assim: olha, o valor é X, que é o que o paciente queria saber. E ao mesmo tempo, ela já ofertou alguns outros serviços. Olha, se você precisar de mais alguma informação, eu tô aqui para te ajudar. Se você quiser agendar uma consulta, eu tô aqui para te ajudar. Então a ferramenta ela vai fazer, né, esses redirecionamentos. E aí eu já peguei e fugi completamente do assunto e falei assim: ele dói? Dando sequência ali ao Botox, né? Ela responde. O Botox é um procedimento bem tolerado. Eu não imputei essa informação na ferramenta, tá? Ela buscou isso né, das bases de dados que ela tem. Por isso que eu falo, alimenta ela com o máximo de informação, porque nesse momento aqui ela podia, o que a gente fala, o que a gente chama de alucinar, ela podia trazer uma resposta completamente nada a ver só para responder o paciente, tá? Então eu falo assim, ó, o Botox é um procedimento bem tolerado pela maioria das pessoas. A aplicação é feita com agulha bem fininha. Olha a forma como ela conversa com o paciente, sem muito termo técnico, o que minimiza o desconforto. Algumas pessoas podem sentir uma leve picadinha, mas é bem rápido. Se você tiver alguma preocupação específica, pode conversar com a nossa equipe para saber mais sobre como tornar a sua experiência o mais confortável possível. Olha que legal a forma como ela responde, ou seja,
ela já quebra um pouco a possibilidade, aquele medo que o paciente traz. Olha, tô te trazendo conforto aqui. Você quer conversar com alguém da equipe para poder ficar mais à vontade, né? Entender melhor? Mas olha, é só uma picadinha, é tolerável, é rápido. Aí eu já parti para outro procedimento. Falei, e vocês fazem bioestimulador de colágeno? Sim, fazemos o bioestimulador de colágeno. Ele é indicado quando você começa a notar flacidez na pele. Essa informação eu já tinha dado para ele, né? Um pouco, assim, tipo, uma linha de informação, né? E aí ele trouxe aqui. Se precisar de mais informações ou quiser agendar uma consulta, eu tô aqui para te ajudar. Ele vai. Você quer agendar consulta? Você quer agendar consulta? Mas eu tô aqui para te ajudar. Eu falei, quero agendar. O meu, ele não faz um agendamento automático, né? A gente tá pegando ali o básico da ferramenta. Mas eu falei, quero agendar. O que que ele faz? Que ótimo! Para agendar uma consulta, posso saber o seu nome, qual procedimento você gostaria de realizar? Assim, posso te ajudar na melhor forma. Eu falei, Mariana, quero Botox. Aí, perfeito, Mariana. Eu vou agendar uma consulta para você fazer o Botox. Vou precisar de algumas informações para finalizar o agendamento. Você prefere algum dia ou horário específico? Gente, sério, vocês acham que vocês estão conversando com um robô? Eu não acho que eu tô conversando com um robô. Para mim, eu tô conversando com uma secretária, uma pessoa, né, normal ali, humano. Eu já perguntei para ela, tem horário segunda às 17? Ela, infelizmente, não consegui verificar a disponibilidade. Por quê? Essa informação, eu não inseri essa informação na ferramenta. Então, ela não conseguiu dar a resposta, mas olha o que que ela faz. Não consegui verificar a disponibilidade de horário para segunda-feira às 17. Eu vou te encaminhar para uma das nossas especialistas para confirmar isso, tudo bem? Ou seja, eu estou conversando com alguém que tem no time uma especialista que faz o agendamento, né? O paciente pode pensar de diversas formas. Eu falei, ok. Aí ela, se precisar de mais alguma coisa ou tiver alguma outra dúvida, eu tô aqui para ajudar. Eu agradeci. E aí ela me pergunta, o que que você achou do atendimento? E aí ela tem uma nota de 1 a 5, eu dei 5. Essa informação aqui, ó, vocês também conseguem verificar dentro da plataforma como é que tá. Se a pessoa gostou, se ela não gostou, e aí vocês vão também otimizando ali a sua robozinha, né? Então ela fala, foi um prazer te ajudar, Mariana. Se precisar de mais alguma coisa, eu tô por aqui. Até a próxima. Sério, se isso não é o suprassumo. A Vitória lá, me pera e deixa nos comentários. Isso, Lu, ele é linkado com o WhatsApp. Você espelha o WhatsApp dentro da plataforma. Ai, obrigada, Lu. A Vitória, eu amei essa ferramenta. Tem como deixá-la assim, não? Eu acho que não tem. Não, tem como sim. Vitória, tem como sim. Tem uma parte na hora que a gente vai configurar ela que tem assim, assinatura. Se você tirar a assinatura, só vai a mensagem sem o nome, porque isso também pode dar essa sensação de ser um robô conversando, né? Tipo, sentir ali toda hora, né? Mas tem como sim, você tira a assinatura e não aparece o nome de ninguém, só fica as mensagens mesmo com a interação, tá? Pessoal, assim, eu sei que é muita informação, mas igual eu falei, achei nessa ferramenta bem intuitiva, pode ajudar vocês, tem um valor que eu acho que é até atrativo, principalmente para quem está começando, não pode ter uma secretária no momento. Quebra aquela coisa, aquele paradigma do robô atendendo, né? Eu acho que quando a gente olha e lê isso aqui, dá uma suavidade na mensagem. Tem a nossa essência aqui da clínica, por exemplo, né? Assim, nosso jeitinho de conversar, de acolher ali. O que eu faria na ferramenta de melhoria aqui, né? Na configuração que eu fiz? Eu colocaria uma saudação ali um pouco mais robusta, pediria o nome da pessoa para ir chamando ela pelo nome, porque a gente sabe que isso também gera conexão, e ia fazendo esses ajustes, sabe? Esses refinos mesmo. Mas eu acho que é bem interessante para quem está começando e pode ajudar bastante. Referente à nossa aula, é isso aqui. Não sai ainda, tá? Que eu tenho alguns recados para vocês. Eu consegui, eu sou muito blogueira. Eu consegui com a doutora Lívia um cupom para quem quiser, né, entrar aí, que a gente tá na semana, a gente vai ter um esquenta Conecta até a data do Conecta. Então, eu consegui um cupom de desconto para vocês, com 10% de desconto para quem quiser, né, participar do Conecta Além da Estética. Tem algumas pessoas que estão aqui que eu sei que estavam ano passado, já espero que estejam esse ano também, porque vai estar sucesso, sensacional. Anotem aí, né, IA10, se vocês tiverem dúvida também, eu posso mandar o link para vocês. E eu tenho um super bônus, mas é um super bônus para quem adquirir o Conecta Além da Estética. Eu não sei se vocês viram aqui, a gente tem vários comandos, né, que a gente chama de prompts, que são o nosso roteiro que a gente usa para a ferramenta trazer respostas para a gente. Então, quem se inscrever no Conecta com o cupom IA10, até segunda-feira, eu vou mandar para vocês um prompt para poder criar as respostas personalizadas lá no chat GPT. Você vai pegar essa
base de comandos ali, vai jogar no chat, ele vai te ajudar a alimentar a sua ferramenta, se vocês forem usar a ferramenta. E também vou deixar um modelo pronto de perguntas e respostas para poder treinar o agente de acordo com o nicho de vocês. Então você vai me mandar mensagem, Cíntia, adquiriu Conecta, meu nicho é tal, eu vou te mandar ali personalizado. Então a gente vai entender qual que é o seu perfil, vai criar esse modelinho de perguntas e respostas para você já ter e alimentar a sua inteligência artificial, tá? E eu quero convidar vocês a conhecerem a minha sala. Eu estou de perfil novo, tá? Tem o quê? Tem algumas pessoas que começaram a entrar, né? Tem pouco tempo, tem pouquinha gente lá. Eu ainda não postei nada, mas eu já tô divulgando ela para vocês seguirem, né? Então sejam todos muito bem-vindos à minha sala. Lá a gente fala um pouco sobre inteligência artificial, fala também muito sobre tricologia, que é a minha área de paixão. E é isso, muito obrigada, ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar via Instagram, pode mandar e-mail. Deixa eu voltar aqui para vocês, para quem quiser adquirir, né? Alguma dúvida, pessoal? Venha também. Essa ferramenta eu achei ela tudo de bom.com.br. Para, fico muito feliz. Até a próxima. Obrigada, Lele. Deixa eu ver nos comentários de vocês aqui. Então é isso, pessoal. Ótima noite para todo mundo. Até a próxima.